Perfeito, então, né, já está gravando. Então, bom dia a todos, né? Nessa manhã de sexta-feira, nós vamos iniciar a defesa de TCC de Grupo A do aluno Ronaldo Rodrigues. Bom, esse trabalho ele foi orientado por mim, né, nos últimos meses. Tá? O trabalho é intitulado de Projeto de uma usina solar fotovoltaica de 192 quilowatts para uma indústria madeireira. Tá? Antes da gente iniciar, né, com a apresentação propriamente do candidato, eu gostaria de agradecer à banca avaliadora, né, ao professor Everton. Nós vamos fazer um batidão de defesa hoje, então nada melhor que começar essa defesa às 8 da manhã. Então, muito obrigado, viu, Everton, por estar aqui dispondo tempo para melhorar o trabalho do Ronaldo, tá bom? Bom, com relação à dinâmica, pessoal, a defesa é dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa é a apresentação, né? Então, o Ronaldo tem 20 minutos para mostrar o projeto dele. A segunda etapa vem a arguição da banca. E, por fim, a terceira e última, a deliberação, né, sobre o ponto de vista de aprovação ou não do trabalho. Tá? Ronaldo, fica à vontade, então, para iniciar a sua apresentação. A palavra está com você. Bom dia, João. Bom dia, Everton. Me chamo Ronaldo. Vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso aqui, que é um projeto de uma usina solar fotovoltaica de 192 quilowatts para uma indústria madeireira. Esse projeto é localizado na cidade de Guaraniaçu, Paraná, e foi orientado pelo professor João e na Universidade Federal de Viçosa. Então, inicialmente, a apresentação será dividida em 4 partes, tá? Análise preliminar do projeto, o dimensionamento da usina fotovoltaica, o dimensionamento da cabine primária e a análise da viabilidade econômica. Faremos primeiro a análise da unidade consumidora, onde vai ser instalada a usina fotovoltaica, tá? Bom, visto que se trata de um faturamento do grupo A, tá? Mais especificamente o grupo A3A, com uma hora sazonal verde, tá? A demanda contratada é de 300 quilowatts e atendida numa rede com ramal de atendimento aéreo de 34,5. A análise do consumo do cliente, ela vai ser feita de uma forma um pouquinho diferente, pelo fato desse cliente ainda não ter uma característica de consumo dos últimos 12 meses, tá? Além disso, esse cliente ele projeta um consumo de 50 mil quilowatt-hora mensal no horário fora de ponta, tá? Outra característica desse consumo desse cliente é que no horário de ponta, ele não será alterado mais acima de 600 quilowatts, pelo fato de que a fábrica para de funcionar às 5 horas da tarde, tá? Então, para nós fazermos o dimensionamento correto da usina, a gente vai ter que prever alguns consumos. Aqui está a característica de faturamento do cliente, tá? Então, os valores de pontos, os valores fora de ponta, a demanda contratada, né? O valor da tarifa e a relação de ponta e fora de ponta. Essa relação ela não vai ser utilizada por nós, pois a gente vai conseguir só fazer um abatimento parcial dessa fatura. Novamente, numa conversa com o cliente, então, para já exemplificar essa parte do abatimento parcial, foi repassado que ele só tem a possibilidade de utilização desse telhado físico, tá? Então, aqui é a localidade onde fica a fábrica, e nós temos nesse telhado a característica dessa edificação é telhado leste-oeste, as dimensões dele totais de área dá 1.440 metros, tá? São tesouros de concreto pré-moldado e terças de aço, tá? Na cidade de Guaraniaçu. Então, inicialmente, a gente vai ter que fazer uma análise diferente do consumo. Nós vamos prever primeiro o que vai ser gerado em cima desse telhado, para depois nós conseguirmos ver quanto que abate parcialmente na fatura desse cliente, tá? Então, a escolha do módulo fotovoltaico foi um JA, tá? Pela parte de bancabilidade mesmo do módulo, é um módulo muito bom aí no mercado. Ele tem uma característica bifacial, mas ela não será utilizada, né, nesse projeto, porque é instalado em telhado, e com a característica desse módulo, com o tamanho desse módulo, e né, com as informações que nós já temos do telhado, nós conseguimos alocar 372 módulos na edificação, tá? Respeitando os espaços para manutenção, e também uma boa alocação que dê uma boa divisão de strings, tá? Isso vai ser exemplificado ali na parte de inversores.
Então, como conversado com o cliente, a necessidade dele é de 50 mil quilowatts, tá? A nossa previsão de consumo para a gente conseguir chegar nos 372 módulos e conseguir utilizar a planilha foi essa, tá? Então, nós tivemos que completar o consumo do cliente com 32 mil kWh no horário fora de conta. Assim, pela planilha, a gente consegue chegar num cálculo aí que dá os 372 módulos, tá? Então, isso é mais por uma análise da viabilidade econômica no futuro, para a gente conseguir trabalhar com a tabela de viabilidade, tá? Então, aqui a gente tem uma média de consumo que será muito próximo da geração do cliente, então, de 24.949 kWh. Bom, para o dimensionamento da usina fotovoltaica, né, utilizamos o potencial da região, né, apresentado no site do Cresesb, então, o potencial solar da região mais próxima do cliente. Foi utilizado o plano, o plano horizontal de 0 graus ao norte. Por quê? Porque nós estamos utilizando os módulos orientados para leste-oeste. Então, é mais fidedigno a gente utilizar essa orientação e essa irradiação diária, para a gente ter uma melhor previsão de geração desse cliente, tá? Então, a irradiação diária é de 4,74 kWh metro quadrado dia para essa região. Com a informação da irradiância, a gente consegue calcular a geração diária, tá? Então, cada módulo vai gerar 2,31 kWh por dia, e a geração mensal, né, multiplicando pelos 365 e dividindo por 12, cada módulo vai gerar 70,26 kWh, assim a gente chega numa geração de 26.136 kWh mensal, tá? Médio, né? Bom, para a escolha dos inversores, como o telhado eles são várias águas leste-oeste, nós tivemos que utilizar dois modelos de inversores, tá? Então, é um modelo 75 da PHB e um modelo 21 da PHB. Serão duas unidades de cada, dois de 75 e dois de 21. Bom, as características do inversor de 75 são apresentadas na tabela ao lado, e as características do inversor de 21 também são apresentadas na tabela ao lado, tá? O FDI dos inversores tem uma média de 1,15, tá? Então, 15% acima aí de overload. Pois na orientação leste-oeste, a gente poderia utilizar mais esse FDI, a gente poderia deixar o inversor um pouco mais sobrecarregado na parte de quilowatt-pico, né? Na parte de corrente contínua. Porém, a gente utilizou aí 15% por conta da divisão mesmo de strings, tá? Então, agora a gente vai começar a falar um pouco do dimensionamento de cada inversor. Cada inversor tem são dois inversores PHB, cada um deles tem uma quantidade de módulos diferente instalada, e são dois inversores da PHB de 21 que tem a mesma quantidade de módulos instalados, tá? Então, aqui no primeiro inversor da PHB, de 75, a gente utilizou na MPPT1 três séries de 16 módulos, na MPPT2 uma série de 14, assim na terceira três séries de 16 e na quarta uma série de 14, tá? Para a gente deixar fazer a parte de pares ali também dos módulos, ficar bem equilibrado. Então, aqui é apresentado um diagrama unifilar dessa parte, tá? Então, tem ali bem certinho os módulos, entrando também numa string box, que será apresentado depois. Aqui é a divisão das strings, tá? Então, consegue observar ali que a orientação de cada string aí ficou certinha para a sua orientação certa, né? Não teve mistura de orientações. Agora serão distribuídos 160 módulos no outro PHB de 75, tá? Então, são três séries de 16, duas séries de 16, três de 16 e duas de 16, tá? As condições de tensão e corrente elas são satisfeitas em todas as entradas. Aqui também é apresentado um diagrama unifilar, o diagrama unifilar desse inversor, tá? Novamente, a distribuição de strings também ficou bem equilibrada, respeitando também as orientações. Agora será apresentada a divisão para os dois PHB de 21, que são o mesmo, tá? Então, são duas séries de 11 na MPPT1 e duas séries de 11 na MPPT2. O diagrama e a divisão de strings. Aqui nessa questão aqui,
Cada água do telhado, o leste é um inversor e o oeste é outro inversor, tá? Então, para proteção será utilizada uma string com as características apresentadas a seguir aí. É, vai ser utilizado uma redundância, né, na proteção do inversor. Como o inversor ele já tem essa proteção de DPS, o DPS na entrada CC, a gente coloca essa redundância pelo fato de que se acontecer alguma descarga atmosférica, alguma intempérie do tempo acabar afetando a geração, a gente só substitui, com essa redundância, a gente consegue só substituir este equipamento e ainda continua sendo gerada energia até fazer a substituição dele, né? Então, aqui está as características dessa string box. Então, foi adotado também uma caixa de junção CA para cada pares, né? Então, um inversor de 75 e um inversor de 21 para cada caixa de junção. Isso é por conta do cabeamento no futuro, até por uma questão de economia, tá? Então, será um disjuntor de 200 tripolar, caixa moldada para o inversor de 75, e um disjuntor tripolar, curva C, de 40 amperes para o PHB de 21. Conectados a um DPS também, tá? É uma redundância também, porque tem o DPS de saída. Então, uma redundância aí para fazer uma redundância na proteção mesmo, tá? Para os cabos de corrente contínua, são consideradas as premissas e atendido a todas as normas, tá? Foi utilizado a tabela de cálculo, então a gente leva em consideração pela máxima corrente de condução, mas pela norma a gente utiliza daí 4 milímetros quadrados, tá? Os cabos CA também tem as premissas, então as distâncias do inversor para o quadro de junção a gente considerou 10 metros, a distância do quadro de junção ao QGBT da usina, 30 metros, a distância do QGBT ao transformador, 30 metros, tá? O critério máximo de queda de tensão é 4%, numa temperatura de 30 graus. Utilizando também a parte de máxima condução de corrente, a gente seleciona a bitola do cabo, então, para o inversor de 75 será um de 70 milímetros, é um cabo de cobre, tá? É, e para o inversor de 21, é um cabo de 10, tá? Os cabos do quadro de junção do QGBT, do quadro de junção ao QGBT, também vai ser utilizado a característica de máxima condução de corrente, então vão ser utilizados cabos 95. Do QGBT da usina até o transformador, também a máxima corrente de condução, a bitola do cabo ficou em 300 milímetros, todos de cobre. Então, aqui é o dimensionamento da cabine primária, tá? A cabine primária vai ser uma cabine de 300 kVA. Na topologia pela norma da Copel, a gente tem essa topologia aqui, tá? Não tem a necessidade de uso de relé de proteção, tá? E só a característica que está aqui mesmo. Então, a topologia adotada foi um 300 kVA de potência instalada concessionária Copel. O disjuntor de proteção vai ser um disjuntor de 500 amperes, tá? Então, a característica do disjuntor está apresentada na tabela. O aterramento dessa cabine é feita com 5 hastes de 2,4 metros expostos em linha reta, passados por 2,4 metros. Então, agora, na análise de viabilidade econômica, que é uma parte bem importante para esse cliente, já que ele vai conseguir abater apenas parcialmente esse consumo dele, tá? Os custos sem a usina fotovoltaica é apresentado na primeira tabela. Ele gastaria, já com a previsão dos 50 mil quilowatts-hora que ele vai gastar no horário fora de ponta, ele gastaria um total de 42.948, tá? Já com a usina fotovoltaica, a gente consegue fazer um abatimento parcial de 43,6% dessa fatura. Então, é um valor aí considerável para a economia, tá? O valor do investimento, o material fotovoltaico, ele foi cotado na PHB, todo o material fotovoltaico, então, inclusive, cabo CC, estrutura, inversor, módulo, conectores, quadros de junção, todos eles estão colocados aí dentro desses 319.521 reais, como é apresentado no documento do trabalho.
Os condutores, a gente considerou os condutores também, né, as distâncias dos condutores, e chegamos no valor de R$ 33.579. O projeto de homologação, 45 mil, e a execução da obra, 236 mil. Num total aí de 600 mil, quase 601 mil reais, tá? Para análise de viabilidade, a gente utilizou as premissas aí da tabela. Então, os custos com receita, né? Então, a gente consegue economizar R$ 143 mil reais por ano, chegando no final aí chegando no 10º ano ali, tem uma previsão de custo que é a troca dos inversores, tá? A gente está também lidando com o pior cenário, porque esses inversores, eles têm 10 anos de garantia, então, no final dos 10 anos, a gente está colocando aí um valor de 144 mil, que é apresentado no cálculo a seguir. A gente está utilizando o pior cenário pelo fato de que se o inversor parar de funcionar assim, do final da garantia, teria esse custo para fazer a troca. Então, ele é colocado na tabela para que o cliente saiba qual que é o pior cenário do investimento dele, tá? A tabela dos custos com manutenção, tá? Apresentada. Então, a gente tem aí, cada ano, um pouco mais de 6 mil reais aí inicial de manutenção. A iluminação pública aí é R$ 100 reais por mês, né? Então, daria R$ 1.200 reais por ano. Então, esse aqui é o custo apresentado. Os custos da usina, tá? Então, a previsão de gasto com inversores foi feito o seguinte: foi feita uma cotação de material separado, tá? De inversores separado para revenda. Foi adicionado 30% de instalação do integrador e foi corrigido durante 10 anos apenas pela inflação. Então, por isso que a gente chega nesse valor de 144 mil reais aí no final dos 10 anos. Então, o fluxo de caixa ele apresenta uma boa rentabilidade, tá? Chegando no final dos 16 anos ali com 1.810 mil reais. Já considerando também ali no 10º ano, no fluxo de caixa, o gasto de 144 mil, tá? Isso já apresenta uma boa viabilidade aí para a instalação da usina na unidade do cliente. Tá? Então, aqui é a tabela de viabilidade econômica, a gente consegue ver que a TIR ficou em 27%, então o payback simples em 4,8 anos e o payback descontado em 5,5 anos, o que demonstra aí uma boa viabilidade, mesmo que seja uma economia parcial desse cliente, tá? Isso demonstra que é possível não abater, que é possível ser viável não abatendo toda a energia também. E é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma sugestão? Muito obrigado. Maravilha, maravilha, Ronaldo. Obrigado aí pela apresentação, tá? Mostrou domínio durante essa apresentação. Ficou dentro do tempo, em torno de 16, 17 minutos, né? Então, acho que a gente já pode finalizar essa primeira etapa e iniciar a segunda etapa, né? Que é a etapa da erguição. Então, convido o professor Everton para fazer suas considerações, viu, Everton? Obrigado novamente pelo tempo. E se ao fim dos seus comentários você quiser dar o seu parecer, né, do ponto de vista de aprovação ou não do trabalho, pode ficar à vontade. Ok. Ô, Ronaldo, bom dia, João Marcos, né? Obrigado novamente pelo convite, né? Eu vou compartilhar minha tela com você, Ronaldo. Na hora que você estiver vendo, você me avisa, por favor. Muito obrigado. Tá bem, beleza. Eu fiz alguns comentários aqui, Ronaldo, para a gente poder discutir, tá? A priori, né, o seu trabalho está muito bem feito, muito bem organizado. Desculpa, Everton, deu uma travada aqui na conexão. Você pode repetir, por favor? Opa, não, então vou fazer alguns pequenos comentários aqui para a gente poder discutir sobre o seu trabalho, mas a priori o seu trabalho está muito bem feito, muito bem organizado. Eu já parabenizo você por isso, tá bom? Obrigado. O primeiro comentário que eu pus aqui é só a questão que a gente tem um template lá da apresentação lá, do documento. Depois, se você na versão final puder colocar, tá? Só para ficar padronizado. Sim, posso colocar, sim. Alguns comentários eu fui lendo o trabalho, fui voltando e fui depois identificando. Por exemplo, aqui, né? Vários locais do texto, na verdade, todos os locais, você usa 300 kW como demanda, mas no resumo você colocou 500, tá? Então eu acredito que seja 300, né? É 300. Tá, ok. Aqui um pequeno errinho aqui. Tá. Aqui também eu fiquei um pouco na dúvida, né? Essa informação que você deu aqui, né? O cliente, ele
pretende, né, no futuro, chegar a 50 megawatt-hora mensais, né? Então, eu até anotei que, tipo assim, hoje... Deixa eu ver se abre aqui. Então, isso dá mais ou menos aí 1/3, né, da capacidade hoje que ele está consumindo, né? Você projetou a usina, depois eu até fiz uma outra pergunta sobre isso. Limitado pela área do telhado, ou você limitou por aquele consumo médio que você calculou com a conta que você tem disponível hoje? Não, eu fiz projeto da usina limitado à área do telhado. Esse cliente, ele tem uma fábrica automatizada de corte de madeira. Então, quando ele foi comprar um maquinário, o pessoal que projetou já toda a parte de consumo dele, já projetou esse consumo. Então, isso foi repassado diretamente por a parte técnica da empresa que forneceu o maquinário para ele. Então, ele já sabe mais ou menos qual que é o consumo que ele está. Hoje, ele não tem esse consumo total, pelo fato de que ele ainda não chegou na capacidade de conseguir vender toda essa madeira, mas assim que ele chegar, ele vai ter todo esse consumo. Tá. Então, eu acho interessante, né, como você até falou no momento do texto, né, que o cliente falou que era para usar o telhado apenas, né? Talvez você deixar isso bem claro no começo, né, quando você for falar aqui, que, tipo assim, ó, apesar de todos esses números, né, todo o meu projeto está limitado a uma questão de área, né? Então, que eu tenho hora que eu fiquei na dúvida, entendeu? Eu falei, será que é área? Será que, né? Tá, tudo bem. Aqui também eu sugiro nessa figura, ficou muito bonita essa imagem, você colocar aqui a Rosa dos Ventos aqui, ou colocou, agora que eu vi que você colocou, ela ficou bem... Ficou um pouquinho ruim, mas tá ali. Mas eu Tá, coloco não, uma melhor, depois, se for puder pôr um necessário. fundo, põe um fundo branco nela, que ela destaca, aqui não, agora tudo bem, ficou bacana aqui. Beleza. Ok. Ah, tá. Então foi a pergunta que eu te fiz, né? Hoje o que te limita, né, é a área do telhado, né? Então, porque da ideia tem hora que fala assim, será que ele vai pensar no 50, né? Ou vai pensar, né? Então, só para deixar claro isso aí. Tá. Aqui é só um ponto, né? Você considerou 80% de eficiência da instalação, questão do leste-oeste dos módulos, né? O que você considerou para chegar nesse valor aqui? Aqui é basicamente perdas de cabeamento de transmissão mesmo, e também de radiação, né? Na verdade, a radiação é contabilizada antes. É a perda mais por cabeamento, por essa parte de coisa. Como não vai ter muito sombreamento naquele telhado, ele não tem platibanda. Um pouco da consideração do sombreamento é pela angulação do telhado, né? Entendi. Mas foi utilizado mesmo um PR médio aí, tá? De 80,5%. Ok. Na sua apresentação, se eu não me engano, você comentou em relação ao FDI do inversor de 15%, é isso mesmo? No total deles, ele vai dar 192 quilowatts de inversores e 225, alguma coisa de módulos, né? Mas foi pelo seu projeto, não porque o inversor tem esse FDI, né? Não, foi pelo meu projeto. Mas, Ah, assim, com certeza, nesse caso poderia ter sido utilizado melhor. Só que quando eu fui fazer o projeto, realmente os outros inversores da PHB, eu tentei usar o 125, tentei usar o 250 para todo ele, né? Mas o 250 ia ficar com um FDI menor do que a potência dos módulos, e o 125 ele não se encaixaria muito bem, então não conseguiria fazer essa divisão de orientação. Então, por isso que foi feita a escolha de vários inversores, mas é por uma solução, né? Então, o 125 ele seria a melhor escolha, mas ele não conseguiu se encaixar por conta da orientação do telhado. entendi, ok. Eu coloquei aqui um outro comentário, depois eu vou te mandar esse documento, né? Além disso, né, na apresentação você colocou algumas imagens muito bonitas em relação a essa divisão das strings. E essas imagens não estão aqui no documento. Então, isso ia ajudar muito a entender seu pensamento, entendeu? Porque até eu fiz alguns outros comentários em relação a isso, né? Até eu perguntei aqui, ó, por que é 3131, né? Tipo assim, talvez com aquelas imagens a gente consegue enxergar o que você está pensando, né? Então, se você puder adicionar aqui depois no texto, vai ficar muito legal o seu trabalho. Beleza. Ah, tá. Aqui é mais uma discussão com você em relação à questão. Eu sempre tenho uma discussão em relação quando a pessoa usa a dupla proteção, né? Que no caso já tem uma proteção, você usa a outra proteção.
Porque eu vejo, imagino, muita questão assim, existe, vamos falar assim, igual você usou, a redundância, e existe, vamos falar assim, a seletividade, né? E a seletividade, sei o quê? Eu vou colocar uma outra proteção para ser mais rápido, porque na minha cabeça, o que é mais interessante? Você colocar uma proteção do lado de fora, que seja mais rápido do que do lado de dentro, porque se é do lado de dentro que é mal, o inversor vai parar de funcionar, então não adiantou nada você colocar redundância, entendeu? Então, assim, eu tenho meus comentários sempre em relação a isso por isso, porque se você não pensar na seletividade, quer dizer, eu vou colocar uma do lado de fora, que é um pouco mais rápida, né, do que do lado de dentro, porque senão você investiu errado, entendeu? Quer dizer, você tem duas proteções, você tem redundância, mas se a do inversor queimar primeiro, né, você vai ter que mandar para manutenção de todo jeito, né? Eu não tinha pensado nessa parte realmente, sobre a parte da velocidade de ação, né? Mas é mais utilizado, assim, por conta, para tentar já não queimar o inversor, para também não deixar de funcionar a usina, pois, né? Se a gente só fizer a troca da redundância, o inversor ele ainda continua gerando energia. Mas eu não tinha pensado dessa forma, não. Tá. Aqui nesse aqui faltou cabo vermelho aqui, só para entender se é isso mesmo. Era para ter 4 aqui, Ah, né? acho que faltou, sim. Tá, ok. Já finalizando meus comentários aqui, tem só mais dois. Ah, tá. Aqui. Uma discussão aqui também em relação a esse valor aqui. Eu acho que você foi muito interessante, né? Você chegou nesse 43%. Essa demanda contratada, né, tá para 300 kW, certo? Certo. Assim, eu acho que o número que você apresentou está correto no contexto que você apresentou, então não tem nenhum comentário quanto a isso, não. A minha discussão é mais o seguinte: quando o cliente tiver, porque, por exemplo, o que poderia ser feito hoje? Porque o maior custo dele hoje é a demanda contratada, né? Se a gente olhar aqui, né, de 24 mil, 9 mil essa demanda contratada. Só que ele não está usando essa demanda contratada hoje, né? Está muito abaixo ainda, né, em torno aí do que ele precisa. Então, o que vai acontecer no futuro, né, caso você for fazer uma discussão com o cliente? Quando ele aumentar o consumo dele para chegar nessa demanda, né, porque hoje o consumo dele está baixo e a demanda dele está baixa, então ele vai subir o consumo, né, e automaticamente vai chegar mais perto dessa demanda contratada. Então, automaticamente, esse número aqui vai mudar, entendeu? Porque a demanda, o valor da demanda contratada vai ficar parecido, né? Vai ficar parecido porque já está contratado 300, só que o valor dos consumos aqui vão aumentar bastante, né? Porque a fábrica vai funcionar durante muito mais tempo, né? Vamos falar assim, né? Ou muito mais máquinas. Né? Essa é a parte com os custos já. Desculpa, mas é que acho que está errada essa tabela, tá? Que é com a UFV, acho que a tabela de cima é que contabiliza com a parte de cima, ó, vai um pouquinho para cima. Ali está os 24 mil de fora de ponta. Então, acho que está escrito errado mesmo ali nos custos da UC. Aqui é o custo já descontando a unidade, a usina fotovoltaica, né? Então, o consumo fora de ponta já é descontando a usina. Então, acho que ele não vai aumentar nesse caso, né? Não, eu acho o seguinte, não, eu acho que vai. A questão é que o meu ponto é o seguinte, eu acho que está tudo correto aqui, né? Que você vê, tá a demanda contratada, está 9.400 e 9.400. Só que a sua demanda contratada ela está muito grande para um consumo muito pequeno, vamos falar assim, né? No futuro, quando essa parcela aqui, né? Vamos falar assim, essa parcela aqui, ela vai aumentar, vamos falar assim, né? Ela vai aumentar. Porque ele vai colocar mais máquinas para funcionar, né? Colocar mais etapas da. Então, mas professor, esse consumo de ponta aqui já é considerando 50 mil já. Ah, esse 24 mil aqui já é considerando 50 mil? Já, ele é 50 mil quilowatts vezes os 40, acho que é 48 centavos no consumo fora de ponta, lá na tabela bem no comecinho do trabalho. Entendi. Talvez se você puder colocar entre parênteses aqui, você escreveu isso aqui, só que eu não tinha entendido. Utilizamos, né, a previsão do consumo, talvez você coloque entre parênteses aqui, que é os 50 mil, né? Eu não tinha percebido, agora que você falou que eu entendi. Não, então tá tudo correto aí. Ok. Meu último comentário aqui. Esses 6 mil reais que você colocou de manutenção, né? Em geral, aí o pessoal está trabalhando aí com valor em torno de 5 reais por placa para fazer limpeza, né? Eu não sei se ele vai ter um funcionário interno para fazer isso, ou se vai contratar uma empresa terceirizada, né? Mas eu acho que se for um valor de 5 mil, 5 reais por placa, né? A região lá é muito suja, como que é a região lá dessa empresa? Tem muita poeira? É tranquilo porque ela não é na área rural, né? Então,
eu coloquei, acho que um valor, se eu não me engano, de 1% ou 0,5% acho que foi 1% do valor da usina Uhum. por ano. Então, eu achei um valor considerável, porque aqui na nossa região você consegue lavar umas 2 vezes por ano com esse valor, os módulos, né? Entendi. É, Não, se só você. levando em consideração a manutenção de limpeza de placa, Sim, tá? sim. Ok, não. Se você já baseou na região, então tá tudo certo, então, tá? Então é isso, né? Meus comentários foram esses. Eu vou te passar assim que acabar aqui, eu já te envio, né? Para você já poder trabalhar nas correções. São coisas pequenas, rápidas, né? Então, ô, João Marcos, eu parabenizo o Ronaldo novamente pelo trabalho, né? E eu voto pela aprovação, né, do mesmo. Obrigado. Excelente, então. Excelente, então. A gente pode oficializar a aprovação do Ronaldo, né, como especialista no nosso curso. Então, parabéns, Ronaldo. Bom, com Obrigado, relação obrigado. a Com relação à parte técnica, né, eu acho que o Everton conseguiu achar alguns pontos e passou despercebido por nós, né? Então nós vamos com certeza corrigir na versão final. Com relação à string box externa, eu penso da mesma forma, tá? Eu imagino, né, posição espacial, né, módulos, string box e inversor, por mais que os DPS eles sejam iguais, uma vez que eles são tipicamente é, especificados tanto no inversor quanto nas string box, o mesmo DPS, né? Mas como o surto geralmente vem na área ali onde estão os módulos, e como a string box espacialmente está mais próximo do inversor, eu entendo que tem uma seletividade. Quando esse surto começar a cair ali na linha dos módulos, vai passar pelo DPS da string box primeiro. Uma outra possibilidade é colocar um DPS com tensão de ativação um pouquinho reduzida em relação ao DPS do inversor. Então, a gente pode depois, Ronaldo, conversar um pouco melhor sobre isso para a gente atualizar isso no TCC, tá bom? Beleza. Bom, agora, falando um pouco mais da parte profissional, né, eu gosto de usar esse espaço após a aprovação do candidato. Então, acabou que eu e Ronaldo nos interagimos pouco, né, durante esse período de TCC, né, então o trabalho é 100% mérito dele, né, o trabalho ficou bem interessante, ele conseguiu fechar bem o trabalho, foi na correria, foi, mas o que importa é que ele conseguiu defender e mostra o domínio do tema. Tá? Então, é muito merecido, Ronaldo, que você saia aí com essa aprovação. Joia? E Obrigado, obrigado. agora a gente deixa esse tempo também para você fazer suas considerações finais, agradecimentos aí às pessoas que auxiliaram você nesse período, talvez contar um pouco da experiência nesse um ano de curso. Fique à vontade. Bom, foi. é, Começando lá no começo, eu pensei em fazer o curso por questão profissional também, por questão de aprender mais coisas, né? E também a gente vinha de um período muito ruim do mercado, né, de 2023 aí, que foi um negócio muito ruim, e eu estava muito ocioso. E quando começou o curso, os negócios começaram a degringolar e começou a ficar meio complicadinho de fazer. Mas eu gostei muito da dinâmica do curso, de como ele é apresentado. Também gostei dessa parte de que a cobrança vira mais em cima do profissional que está querendo se especializar, tá? Então não é uma cobrança muito rígida em cima de, não, você tem que fazer o que você tem que fazer, você tem que procurar o que você tem que fazer, você tem que, né? Mais por tua conta ali mesmo para você conseguir o teu título e com a ajuda de todos os professores ali, tudo certinho, né? Então, a estrutura do curso é muito boa, ele vem trazendo basicamente desde o dimensionamento básico ali, o que me trouxe bastante carga de conhecimento mesmo foi uma parte que eu não sabia muito, que era a questão de projeto híbrido, projeto com baterias, tá? Isso aí me ajudou muito já, abriu muito meu conhecimento. E também na parte de consumidores do grupo A também me ajudou bastante também. Foi bem corrido mesmo, nos últimos tempos aí a gente está trabalhando bastante, está tendo muita demanda, mas acredito que eu consegui cumprir aí com todos os quesitos e gostei bastante do curso. Vou indicar aí para os profissionais que eu conheço. Muito bom esse feedback. A gente fica feliz aí pelas palavras, tá? A gente deixa as portas abertas sempre também. E que bom que está tendo trabalho, né? O importante é ter o trabalho. Fica corrido o Tá. curso, mas Tivemos momentos difíceis. justo, justo. Acho que a gente pode finalizar então essa terceira e última etapa, né? Então agradeço aí o professor Everton novamente pela parceria nessas bancas. Parabenizo você, Ronaldo, pela aprovação, tá?
A gente vai fechar a gravação aqui. Um bom dia, um bom trabalho a todos. Obrigado.